Olha, paixão, primeiro de tudo, não é só paixão amorosa, tá? Mas os românticos diriam para você que paixão é o tipo da coisa que você só sabe quando você vive. Então não tem definição. Mas há uma definição bastante consensual na história da filosofia da paixão como uma espécie de doença da alma, em que você simplesmente perde o juízo. Seria a paixão uma doença? Essa é uma pergunta que se faz já desde o tempo da Grécia, né? Bem antiga, no mínimo vai aí uns 2.500 anos. Normalmente a resposta é que é sim uma doença. Não é só uma doença de amor romântico, é uma doença, pode ser uma doença política, um enlouquecimento político, uma obsessão por uma ideia, uma obsessão por uma profissão, pelo trabalho, uma obsessão pela alimentação, em que você acha que só se pode se alimentar de um jeito. A paixão como doença, ela pode aparecer das mais diversas formas, porque o centro da ideia é que através da paixão você perde o juízo. Recentemente, uma pesquisa publicada na imprensa brasileira dizia que os jovens da geração Z, ou seja, essa moçada que está aí abaixo dos 30 e acima dos 15, grosso modo, não se apaixonaria mais. A paixão romântica teria sido algo que foi superado por essas pessoas, porque a paixão romântica significa posse, ciúmes, sentimentos baixos, perder a cabeça. Nesse sentido, dizem por aí que no século XXI não vai mais existir apaixonamento. Ninguém vai perder a cabeça por ninguém, porque a suspeita é de que isso não vale a pena, atrapalha a sua carreira e atrapalha os negócios. O que você acha disso? Nada de se apaixonar? Provavelmente muita gente que você conhece, se não você mesmo, já deve ter feito terapia ou faz terapia. Ou a ideia de autoconhecimento, a ideia de que haveria uma personalidade que caracteriza cada um de nós. E muita gente entende que essa personalidade é absolutamente peculiar. A ideia de que no fundo de cada um de nós existe uma personalidade é uma criação do movimento romântico, desde o final do século XVIII, passando ao longo do século XIX. A ideia de que o verdadeiro conhecimento é você conhecer essa personalidade, é investigá-la, ir a fundo e tocar naquilo que seria o seu fundamento, a sua real e autêntica alma. Você já pensou no que é o pecado, essa palavra que tanto se fala por aí? É claro que a origem está no judaísmo, no cristianismo, mas há um elemento no pecado especificamente que nos interessa muito. É porque os pecados são formas de paixões. E nesse sentido, ele vai ser visto como uma espécie de doença, a qual você deve combater. Combater seguindo as regras da igreja, por exemplo, tentando ser igual a Cristo, que na realidade sofreu uma enorme paixão quando morreu na cruz. Portanto, o cristianismo está imerso em paixões. E o pecado é a versão mais triste, de certa forma, mais má delas. É muito comum se pensar a filosofia como um combate às paixões. Mas quando a gente chega no século XVIII, na era do iluminismo, as paixões se tornam alguma coisa que é associada à ignorância, à superstição, à falta de capacidade de você enfrentar aquilo que você seria trevas. Por isso que o iluminismo vai reeditar o combate às paixões pela filosofia. Só que nesse caso de um modo muito mais claro, moderno. A razão aqui vai ser vinculada à ciência. É a razão científica nascendo, o racionalismo, a ideia de que uma pessoa emancipada e inteligente é uma pessoa que age a partir da razão e não das paixões. Você é emancipado desse ponto de vista?